põe por terra, ó Deus Todo-Poderoso, toda canseira, ansiedade, Papai Eterno. Ó Deus de misericórdia, venha despertar em nós, ó Papai querido, o desejo cada vez maior, meu Pai, de estar, ó Deus Todo-Poderoso, recebendo a Tua palavra, o Teu alimento, Senhor. É o que nós lhe pedimos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Digamos. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. Hoje é a nossa campanha de oração. Pode aumentar mais. Nossa campanha de oração. Agora ficou bom. Há muito. E nós vamos meditar na palavra de Deus, que depois nós vamos terminar orando, conforme o propósito da nossa campanha. Nós vamos deixar um finalzinho para oração, por isso nós estamos correndo com a primeira parte do culto. No final nós vamos orar de novo. Amém? Irmãos, vamos no Salmos 40. Salmos 40. Salmos conhecidíssimo dos irmãos. Salmos 40. Salmos conhecidíssimo dos irmãos. Glória a Deus. Salmo de Davi. Salmos de Davi. Salmos 40. Versículo de número 1. Passamos essa tarde também no hospital, com a minha esposa, com medo de pneumonia, mas já foi medicada, está lá repousando, por isso não está no culto hoje, mas já está sendo medicada e graças a Deus vai melhorar. Tenho certeza que hoje mesmo Deus já garante o milagre. Salmos 40, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Podeis tomar assento, exaltando e adorando o nome de Jesus. Vamos fazer dessa noite, irmãos, uma noite de aprendizado da palavra. Sempre que nós nos reunimos no culto, para cultuar, a Bíblia declara que o nosso culto tem que ser para melhorar a nossa vida com Deus. A nossa reunião tem que ser para o melhor. Nós vamos trazer princípios aqui hoje, que eu quero que você acompanhe com a sua Bíblia, sobre estes salmos. Eu não vou pregar aqui a narração expositiva dos Salmos 40, mas nós vamos falar sobre o autor desses salmos, e a diferença entre Saul e Davi. A diferença entre o autor desses salmos e o rei que foi antes dele, o rei Saul. E a grande característica marcante da vida de Davi, que vai lhe dar grandes vitórias na sua vida, que vai lhe garantir muitas coisas, inclusive a misericórdia de Deus sobre ele, está precisamente escrito aí no versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. Uma das coisas que as pessoas menos têm feito, esperar com paciência no Senhor. Nós vivemos uma sociedade agitada. Quando nós chegamos na fila de um banco, parece que a fila para. Nós vamos na fila da lotérica, não sei se é só com você, mas quando você conversa com todo mundo é a mesma coisa. Parece que para a fila da lotérica comigo. Parece que os caixas saem fora do sistema na hora que é minha vez. As pessoas vivem numa agonia da pressa. As pessoas estão apressadas. Elas querem tudo de imediato. O imediatismo tem tomado conta da vida das pessoas. No entanto, querido, nós vamos entender que Deus, Ele trabalha a nossa vida para que as coisas dele sejam dadas no tempo de Deus.
O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nosso tempo é o Cromos. O nosso calendário é o gregoriano. Não é nem o calendário judaico, que é lunisolar. O nosso tempo é outro tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E muitas vezes nós não entendemos isso. Nós queremos apressar as coisas. Nós queremos forçar as coisas para que elas aconteçam. E a vida, através da natureza, e Deus se manifesta através da sua criação, nos ensina os estágios dos tempos. Ora, a árvore que você vê frondosa hoje foi semente. Depois lançou raízes. Depois veio o caule. Depois ela se tornou a árvore que é. E depois vieram as flores. E depois vieram os frutos. Há estágios para que ela chegasse naquele tempo. Tem gente querendo nascer árvore. Quem nasce árvore hoje é artificial. Se faz árvore artificial. Se faz flor artificial. Só que é de borracha, é de plástico. Não tem graça, não tem vida. Deus quer que você respeite os tempos. Respeite o processo das coisas. Porque eu tenho algo para te entregar de Deus aqui hoje. Aquilo que Deus te prometeu vai vir na tua mão no tempo de Deus. Aleluia, irmãos. Respeitando o tempo de Deus, alguém vai pegar na maçaneta da porta e vai abrir para você entrar. Você não precisa estourar a porta. Não precisa mandar o pé na porta para entrar. E aqui nós vamos ver uma característica básica, fundamental, diferente entre Davi e Saul. E eu quero traçar aqui alguns paralelos entre os dois e chegar nos Salmos de novo, para que você saia daqui edificado pela palavra do Senhor, pelo Espírito do Senhor. E entenda, as coisas vão acontecer na sua e na minha vida, mas de repente Deus te colocou num círculo para que você aprenda algumas coisas e outras coisas piores não te aconteçam. Quando eu vejo Saul e Davi, a priori parecem semelhantes. A Bíblia diz que Saul foi cheio do Espírito Santo. E a Bíblia também diz que Davi foi cheio do Espírito Santo. Ambos receberam o mesmo Espírito. Saul chegou até a profetizar. Davi nem profetizou. Saul profetizou, Davi nem profetizou. Porém nunca mais. Profetizou uma única vez, porém nunca mais. Ambos receberam o Espírito de Deus. Ambos foram ungidos pela mão do Senhor. O mesmo Deus levantou Saul, o mesmo Deus levantou Davi. Mas o que tem de diferença nos dois? E vale lembrar que na biografia de Saul, ela é mais perfeita do que a de Davi. Ela é melhor do que a de Davi. Saul não tem um declínio moral na sua biografia. Você não vê Davi, você não vê Saul envolvido com escândalos de casamento, de homicídio. Você não vê nada. Você vê um homem, um rei, moralmente muito bom. Aparentemente. Aí você pega Davi, meu Deus, que lista feia. O homem adulterou, o homem cometeu homicídio, o homem tinha a mão cheia de sangue, o homem fazia atrocidades com seus inimigos. Meu Deus, a lista é mais feia. Davi, como pai, foi o pior pai da Bíblia. O pior pai da Bíblia é Davi. A Bíblia diz que quando Absalão comete a rebeldia contra ele, o texto claramente nos diz
que nunca seu pai o havia contrariado. Ou seja, os filhos de Davi cresceram mimados, cresceram no palácio mimado, fazia o que queria, e ali o irmão tentou deitar com a irmã, o irmão foi lá e matou o irmão. A casa dele era uma bagunça. Só que de Davi lemos que ele foi o homem segundo o coração de Deus. E de Saul lemos que Deus nunca mais nem quis conversa com Saul. Mas como é que pode Deus gostar de um homem como Davi e não gostar de um homem como Saul? Porque quando Saul entra no reino, ele entra amado e aclamado pelo povo. Quando Davi entra no reino, ele não entra aclamado e escolhido pelo povo. Ele entra escolhido somente pelo Senhor. Se você está achando que para as coisas de Deus acontecerem na tua vida, tem que ter aclamação do povo, você está indo pelo caminho de Saul. Vá pelo caminho de Davi. Se foi Deus quem me escolheu, é só isso que importa. Aleluia, irmãos. É só isso que importa. Eu não quero que alguém grite meu nome. Eu não quero que alguém saia gritando meu nome, não. Foi Deus quem me escolheu e é isso que importa, aleluia. Enquanto Saul foi aclamado pelo povo. O povo queria ele porque ele era bonito, tinha aparência. E o povo queria um rei de aparência. Tanto que Deus falou para o profeta: olha, ô Samuel, o povo rejeitou a mim, eles estão querendo um homem para ele, então vai lá, unge a Saul, filho de Quis, vai lá, unge ele. E quando ele entra no reino, irmãos, Saul não fez o mau reinado, não. Quando você está lá em Israel, nas vezes que eu estive lá na cidade de Davi, alguns historiadores lá dentro de Israel consideram mais Saul do que Davi. Muitos deles. Inclusive um dos guias nossos me disse o seguinte: olha, para nós aqui Saul foi melhor. Em questões territoriais, em questões políticas, ele foi melhor do que Davi. Muito melhor. Muitos deles divergem sobre isso. Mas a Escritura nos diz que o homem segundo o coração de Deus chamava-se Davi. Aleluia, irmãos. E por que Saul desagradou tanto ao Senhor, sendo que ele foi cheio do Espírito Santo, assim como foi Davi? Vamos lá às lições. Vamos às lições. Saul, no apelo do povo, foi colocado no reino às pressas. O povo tinha pressa daquilo, o povo queria um rei logo. Davi é ungido com 17 anos de idade, é menino ainda, e Deus não permite que ele suba no trono às pressas. Davi vai ficar mais de 40 anos numa prova, fugindo de um lado para o outro, para a caverna, até que a casa de Saul fosse acabando. Primeiro ele é rei em Hebrom, depois ele vai reinar sobre todo Israel no final. Para o processo de Davi, houve um tempo muito grande, porque Deus permitiu a caverna, e porque Deus permitiu que ele fosse expulso do palácio. Deus já estava cuidando de algo que deu errado no passado, e nós vamos ver por quê. Saul, com essa mania de pressa, sem paciência, quando Deus lhe deu uma ordem para matar os amalequitas, para acabar com a nação dos amalequitas, ele chega lá e executa a ordem pela metade. E ele vendo o povo pressionando ele, e nós temos o registro em 1 Samuel capítulo 13, 1 Samuel capítulo 15, vendo o povo apertando ele, ele diz assim, pressionado pelo povo, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci sacrifício ao Senhor. E Samuel falou: não, mas quem mandou você fazer isso? O Senhor tem prazer em que se obedeça a sua palavra, e não em sacrifício.
Ninguém mandou você fazer isso. Na pressa de Saul, ele tentou ser sacerdote e rei. Querido, tome cuidado. Eu vejo uma onda de jovens aí hoje pelo Brasil começando a pregar, e eu estou feliz. Mas tomem cuidado com a pressa. É gostoso, eu me lembro e recordo do tempo do meu ministério do início. Do tempo do cooperador. Do tempo do obreiro. Do tempo do diaconato. Do tempo do presbitério. Do tempo do evangelista e para chegar ao pastorado. Hoje fala em língua na esquina, é pastor amanhã. Hoje profetiza ali na esquina, já é pastor do outro lado. Não há um tempo de maturidade para que as coisas se encaixem. E aí nós temos pessoas apressadas fazendo coisas que Deus não mandou. Saul, na pressa, não tinha sacerdote, olha, vai eu mesmo, mas Deus não mandou fazer aquilo. E ele acabava obedecendo as ordens de Deus pela metade. O que aprendemos aqui? Que Saul só obedecia aquilo que lhe convinha, dentro daquilo que ele achava que era certo. Você é obreiro, ministro, membro, se você só obedece quando você acha que lhe convém, você está indo pelo caminho de Saul. Saul obedecia pela metade, ele não obedecia por inteiro. Quando Deus mandou uma ordem, era para ser por inteiro. E aí temos a diferença entre ele e Davi. Se é Davi, em 1 Samuel capítulo 15, o rei dos amalequitas tinha morrido logo. Ele tinha matado todo o gado, porque Davi obedecia até a última palavra. Aleluia, irmãos. Oh, glória a Deus. É uma diferença gritante entre Saul e Davi. Apressado nas suas conclusões, e tome cuidado com a pressa nas suas conclusões, a precipitação de pensamento, a precipitação de palavra, a precipitação do coração, fazem parte de um coração imaturo espiritual, que precisa ainda passar por desertos, que precisa ainda passar por vales, para entender que as coisas de Deus têm tempo, têm maturidade, para que aconteçam sobre a nossa vida. Paulo fala sobre isso. Quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Agora que eu passei a ser homem, eu faço as coisas de homem. Paulo está falando de tempo. Infelizmente, muitos cristãos imaturos hoje estão lotando igrejas, não entendendo exatamente isso. Gostam do Salmos 40. Ah, que salmo que você gosta, 91, 23, 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Ah, querido, falar da boca para fora é fácil. Eu quero ver aguentar no meio da prova com paciência, aguentando, glorificando, adorando, exaltando, confiando no Senhor até o fim, que as coisas darão certo na sua vida. Ei, querido, aleluia, irmão. Davi foi ungido com 17 anos. Já com 30 anos de idade, se ele quisesse, ele tomava o trono de Saul a hora que ele quisesse. O exército de Davi era mais forte que o exército de Saul. O texto bíblico diz claramente que enquanto Davi se fortalecia, a casa de Saul caía. Se é alguns hoje, sabe o que iam fazer? Deus me ungiu, eu vou tirar Saul no tapa do trono. Vai sair de lá agora, porque Deus me ungiu, já me deu, eu vou arrancar ele no tapa de lá. Não. E aqui, Davi não é grande diante de Deus porque ele derrubou Golias. Ele é grande agora, quando ele percebe e tem discernimento espiritual do tempo de Deus. Ele está na caverna agora. E a Bíblia diz categoricamente que Saul, seu grande inimigo, entra na caverna para cobrir os pés. E um dos seus capitões diz: Davi, sinal de Deus, é agora. Arranca-lhe a cabeça agora, e Deus te confirma o trono. Sabe o que fez Davi? Não.
longe de mim, colocar a mão no ungido de Deus. Longe de mim fazer isso. Foi lá e cortou um pedacinho da orla do manto de Saul, e diz a Bíblia que ele já ficou triste com aquilo. O coração dele se entristeceu com aquilo. Porque Davi era diferente de Saul. Saul amava o trono, Davi amava o Espírito de Deus na vida dele, aleluia. Saul mataria pelo trono, tanto é que ele jogou uma lança no menino no palácio, tanto é que perseguiu o menino pelos 4 cantos de Jerusalém para acabar com a vida dele. Saul queria a cadeira, Saul queria o trono, Davi queria a glória de Deus sobre a vida dele. Oh, aleluia. Eu vim aqui como profeta de Deus para lhe dizer: as coisas de Deus vão acontecer na sua vida. E às vezes, quando não estão acontecendo, Deus está te salvando. Deus está te poupando de ser o próximo Saul. Porque quando Deus permite Davi no deserto, Ele está preparando um rei melhor do que o que foi Saul. As pelejas do deserto, as pelejas da vida, deixaram Davi mais forte para ser um rei segundo o coração de Deus de verdade. Você não está entendendo a sua aprovação. Você às vezes não está entendendo o ciclo da sua aprovação. Mas Deus está te forjando, te preparando, tirando aquilo que é podre, aquilo que é apressado demais, para que o nome dEle seja glorificado na tua vida. É muita pressa. E Saul tinha pressa demais. E Davi, quando vai compor esses salmos, ele sabe do que ele está falando aqui. Quem está escrevendo os Salmos 40, sabe do que está falando aqui. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Oh, glória a Deus, irmãos. Ele ouviu o meu clamor. Se você pegar a narração expositiva dos Salmos, vem bênçãos maravilhosas nessa espera que é preciso. Primeiro, tirou-me do poço da perdição, tirou-me da lama e firmou meus pés sobre uma rocha. Quem aqui está esperando no Senhor? Glória a Deus, irmão, esperando no Senhor. Pastor Ariel, mas quando é o tempo de Deus? Quando as coisas se sucederão e acontecerão para cada um. Deus tem o seu trabalhar. Cuidado com a imaturidade espiritual na tua vida, te levar você a precipitar a fazer coisas erradas. Cuidado. Faça-se tudo com oração, com jejum, com o coração frio. Cada vez mais temos crentes carnais, crente que pensa com o coração cheio, crente que pensa com a cabeça cheia, crente que pensa com os ânimos à flor da pele. Querido, se raiva resolvesse alguma coisa, se cabeça cheia resolvesse alguma coisa, eu estaria com o bolso cheio de dinheiro e você também, mas não resolve nada. O que resolve é tranquilizar o coração, esperar no Senhor em oração, e Ele abrirá todas as portas para você. Aleluia, irmãos. A primeira diferença entre os dois, então, é gritante. Saul é apressado demais. Davi era diferente. Senhor, estarei indo para uma batalha daqui a pouco. O Senhor vai comigo? Eu vou, Davi. Sobe, e eu serei contigo nessa batalha. Senhor, sairei à batalha. O Senhor vai comigo? Não vá, porque não te entregarei essa batalha. Ele não subia. Toda a vitória da tua vida só pode vir da mão de Deus. Aleluia, irmãos. E nós temos aqui em Davi e Saul um retrato, porque é um desenho. Porque os crentes da nova geração não estão conseguindo ler Romanos, não conseguem entender novo nascimento, não sabe o que é nova criatura. Então você tem que desenhar. E Saul e Davi é um desenho fantástico sobre isso. Saul representa o homem religioso, moralmente muito bom, muito certinho, mas não gerado por Deus de verdade. Davi
representa o crente que nasceu de Deus, que tem falhas, que tem fraquezas, que tem limitações humanas, mas cai com o joelho no chão, pede a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Aleluia, irmãos. Dos dois, quem pecou mais? Eu ouso dizer que Saul não era só membro de igreja hoje aqui não. Saul era presidente de muita instituição hoje. Saul seria presidente de muita igreja hoje. Aparência. A Bíblia diz que ele era de boa aparência, chamava atenção. Era um homem que trazia impacto. O seu reino não foi ruim não. Os dos grandes generais que Davi teve depois, esteve com ele. Nós temos Abner, que foi um dos grandes generais que andou com ele. Seu filho era muito bom, que era amigo de Davi. Olha o filho de Saul. Olha o filho de Davi. Filho de Saul, Jonatas, que deu a vida por Davi. Que foram amigos até a última gota de sangue. Olha o filho de Davi, Absalão, rebelde, tribuloso. Aminon, Tamar, meu Deus, que vergonha de filhos. Olha o filho de Saul, menino de guerra, menino de palácio, de etiqueta, de honra, de palavra. Saul hoje seria fantástico, mas eu olho para Davi, eu vejo o tamanho do amor de Jesus sobre a nossa vida. Aleluia, irmão. Eu olho para Davi, eu vejo, presbítero Cláudio, o quão grande amor de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Porque agora eu olho para Davi, irmã Gisele, eu vejo um homem, um adúltero, que mandou matar o marido de uma mulher para ficar com ela. E outra coisa, fez isso com um dos seus melhores generais. Escondeu a gravidez durante um período. Cometeu adultério, cometeu homicídio, escondeu aquilo. Atrocidades. Davi hoje não era membro em igreja nenhuma. Igreja nenhuma. Davi, você não presta, rapaz. Vai ser membro em igreja nenhuma. E é em Davi que eu vejo o tamanho da graça de Deus. É um escândalo o tamanho da graça de Deus. Aí aquele Davi que faz todas aquelas atrocidades, porque Saul se escondia atrás daquilo que ele achava certo. No dia que ele peca contra Deus, que ele desobedece, em vez de cair de joelho e pedir perdão, ele se justifica. Cuidado com as suas falsas justificações diante de Deus. Foi citado aqui Ananias e Safira. Olha, irmãos, Ananias e Safira levou no pé dos apóstolos metade de uma herança de uma fazenda. Não era pouca coisa não. Não levaram pouca coisa não. Morreram os dois, porque a intenção estava errada. Se eles não tivessem levado nada e entrassem naquele culto naquele dia, os dois saíam vivos. Mas levaram metade e ainda morreram, porque a intenção estava errada. Nós temos que tomar cuidado com as nossas falsas justificações. Quando Deus chama a atenção de Caim sobre Abel, o que ele responde? Eu sou lá tutor da vida do meu irmão, sem educação ainda. Eu sou lá guardião da vida do meu irmão. E não me interessa onde ele está. Temos que tomar cuidado. Porque quando Saul é apertado, ele responde para Samuel: eu resolvi pegar o que tinha de melhor e oferecer para o Senhor, irmãos. A ideia era boa demais. Mas Deus não quer a sua ideia boa. Deus quer a sua obediência. O seu quebrantamento de verdade. Aleluia. Deus não quer ideia boa. A ideia era boa, mas Deus falou: acabou. Samuel, avisa para ele que acabou. Com ele acabou. Eu não falo mais com ele a partir de hoje, irmãos. A coisa mais terrível que deve ter na vida é Deus não falar com o ser humano mais. E a Bíblia diz que Samuel vivia pelos cantos chorando por ele.
orando por ele, porque pegou amor por ele. E Deus chega em Samuel e diz: Samuel, até quando você vai chorar por Saul? Para com esse mimimi aí, para com esse chorinho aí, que eu não quero mais conversa com ele, e acabou. Vai na casa de Jessé o belemita, e eu já separei para mim um rei sobre Israel, e ele será segundo o meu coração. Aleluia. Oh, glória a Deus. E lá está o menino, Davi, que fez tudo aquilo que eu falei para os senhores. Mas na hora que ele errou e escondeu o erro, mas chegou a hora de falar com Deus, ele escreve o Salmo 51. Um dos salmos mais lindos da Bíblia. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Apaga a multidão dos meus pecados, segundo as tuas misericórdias. Contra ti, tão somente eu pequei. E eu fiz o que era mal aos teus olhos, sim, eu fiz. Ele não joga nos outros, ele diz: eu fiz. Para que o Senhor seja justo quando julgares e reto quando falares. Não retiras de mim o teu Espírito Santo. Não retira de mim a tua presença. Em outras palavras, tira-me o reino, tira-me tudo, mas não retira a tua glória da minha vida. Aleluia! Davi estava disposto a largar do reino para continuar tendo a glória de Deus na vida dele. Irmãos, é uma diferença crucial entre os dois. Eu fico triste de ver crentes se matando pelos congressos afora para cantar, para pregar, para tocar. Lideranças eclesiásticas se matando, se mutilando para ver quem vai ser pastor, quem não vai, quem lidera a convenção, quem não lidera. E está chegando um novo tempo aí de homens de Deus que querem abrir mão de cadeira, que quer abrir mão de microfone, mas quer estar com o coração cheio da glória e da presença de Deus em todo o tempo da vida. Aleluia, irmãos. Porque o que vale é a presença do Senhor. O que vale é a glória do Senhor na nossa vida. Eu digo para os irmãos, eu já pastoreei igreja grande, igreja pequena, já pastoreei ponto de pregação, já pastoreei em todos os lugares. Pastor, qual que é a diferença? Absolutamente nenhuma, porque em todos os lugares que eu estive, o Senhor esteve comigo, e eu sinto a presença dele na minha vida. Glória a Deus. Não são números que fazem diferença, o que faz diferença é a glória de Deus em nossa vida, irmãos. De nada valeria a nossa reunião aqui se nós não sentíssemos a presença de Deus em nossa vida. Aleluia. Sem pressa. Calma. Ei, vai com calma. Calma. Coloca o pé nesse freio aí. Calma, apressadinho. E eu vou ensinar algo ainda bíblico. Paulo, quando estava em missões, missionário novo, segunda viagem missionária de Paulo, já no finalzinho da primeira para a segunda, missionário novo, lima nova para ganhar alma. Paulo queria ir pregar na Ásia. O Espírito Santo falou: não, não vai. Mas, irmãos, mas como é que impede? Como é que o Espírito Santo impede os outros de pregar assim? O Espírito Santo falou: não vai. Vai quando eu quiser. Vai no meu tempo. Obedeça o que o Espírito Santo está falando com você aqui hoje. Aleluia, irmãos. Aleluia, irmãos. Um dia no meu ministério, eu me lembro, pastoral, que alguém me pediu, eu sempre conto isso em reuniões de obreiro, hoje não é um culto de obreiro, é um culto de domingo, mas lições valem para a nossa vida. Eu me lembro que um obreiro me pediu uma igreja direto. Eu quero uma igreja, eu quero uma igreja, eu quero uma igreja, eu quero uma igreja, eu quero uma igreja. E eu fui impulsionado, pastor Charles sabe quem é. De tanto ser pressionado, eu falei: eu vou te dar. Fiz isso sem oração, de tanta pressão. E entreguei para aquela pessoa. Foi a pior coisa que eu fiz na vida da pessoa. A pessoa não pode nem passar na rua da igreja hoje, que pastoreou, que tem tremedeira no corpo inteiro. A mulher ficou doente com depressão. A mulher não pode nem ver a placa hoje, treme. E aquilo me deu uma lição. Jamais tente apressar as coisas de Deus. Deixa as coisas no tempo de Deus. Porque eu te asseguro de uma coisa, pastor, mas se eu tiver velhinho demais, não importa. Velhinho no tempo de Deus dá mais trabalho do que jovem.
Tem muito jovem fora do tempo de Deus, não importa a idade, querido. Moisés, quando foi fazer o que fez, era 80 anos de idade, gente. Não era 40 anos, não. Quando nós olhamos Jesus começando o seu ministério, já é com mais de 30 anos de idade. Não é nenhum menininho, não. Fique tranquilo quanto à sua idade, o seu tempo. Só aceite que tem que ser no tempo de Deus. Aleluia! Tem que ser no tempo de Deus. No tempo de Deus. Olha, tenho algo para entregar para você aplaudir de pé. Vai ser lindo no tempo de Deus. Vai ser lindo. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Está aí o Raniel do lado da Tainá. Tempo de Deus. Queria ter um filho de tudo quanto é jeito. Porque havia uma pressão pastoral que o pastor tem que ter filho, tem que ter filho, tem que ter filho, tem que ter filho. Né? Porque primeiro é a pressão para casar. Né? Aí você casa, oh, mas não tem filho ainda. E depois com o filho bem, mas não tem neto ainda. É pressão para tudo. E eu me lembro que cada frustração que a gente passava era uma tristeza muito grande. E nós forçando a situação. Até que a minha esposa perdeu o primeiro bebê. Quase perdeu a vida no hospital. Então, eu com a Ruth oramos na cama e dissemos para o presbítero Creito: Senhor, a partir de hoje, eu orei na cama e eu disse isso está sendo gravado agora. O Senhor é a minha herança da minha vida. O Senhor é a minha alegria. Às vezes eu estou querendo idolatrar mais um filho do que o Senhor. Não, o Senhor é o meu Deus. E o dia que o Senhor quiser me dar, o Senhor vai me dar. E descansamos do assunto. Está aí a promessa de Deus. Descansa, porque vem vindo a bênção de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Descansa, porque vem vindo coisa de Deus linda para a tua vida. Glória a Deus, irmãos. Se coloque de pé para adorar o nome de Jesus agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Creio, Tainá, prepara o louvor aí para a gente glorificar o nome do Senhor. É campanha de oração aqui hoje. Esperei com paciência. Meu Deus. E quando eu espero com paciência, as coisas lindas acontecem. Meu Deus. Essa campanha, segura na mão do teu irmão amado e fala para ele: vamos orar junto comigo. Pega na mão. Alguém pega a irmã Gisele ali para orar com ela. Não deixa ela sozinha ali não. Puxa aí. Glória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pastora Lourdes. No tempo de Deus, coisas lindas, maravilhosas vão acontecer demais, demais. E você vai se lembrar pelos dias em que você orou pelo que vai ter e o que tem. Porque no tempo de Deus as coisas são magníficas demais. Eu